Olá, gente. Falar um pouquinho hoje sobre o transtorno do processamento sensorial. É uma característica que acontece com uma incidência muito grande, para a gente não falar até predominante dentro do espectro autista. Você também vai encontrar indivíduos com TDAH que vão ter uma sensibilidade sensorial, tá? Nem todos, mas você vai ter um grupo estatístico que sim. E a primeira grande pergunta é: o que é o transtorno do processamento sensorial? Então veja, nós temos os nossos órgãos dos sentidos, né? Tato, visão, olfato, paladar, que são os nossos receptores de estímulos com o ambiente externo. São os canais de ligação. Tá? No transtorno do processamento sensorial, você vai identificar pessoas com uma hipersensibilidade ou com uma hipossensibilidade relacionadas a esse estímulo. Então veja, uma das características muito comuns de hipersensibilidade é a auditiva. Então você vai ter aquele indivíduo dentro do espectro que vai ter uma dificuldade de intensidade variada em relação a sons, a barulhos. E muitos indivíduos dentro do espectro autista acabam usando os abafadores com o intuito de minimizar, de reduzir esse barulho. Você vai ter aquele indivíduo que tem uma dificuldade muito grande ao contato físico, ao toque, ao abraço, ao beijo. Então, assim, a sensação de pressão, de contenção, ela fica muito grande e tem uma necessidade de afastamento. Você também vai ter aquele indivíduo que não vai ter muita sensibilidade. Então, aquele indivíduo que às vezes se corta, às vezes se queima, se machuca e necessariamente ele não vai perceber. Alguém vai chamar a atenção dele, alguém vai apontar e vai dizer: o que você fez ali? E ele vai identificar. Isso também pode acontecer com a questão de paladar em relação ao quente e ao frio, no sentido de não ter essa sensação dentro da boca. O que o transtorno do processamento sensorial provoca? Ele provoca quando de uma forma muito intensa e ativa, presente na rotina do indivíduo com espectro, estresse, alto nível de ansiedade, angústia, e pode desencadear aquilo que a gente chama de meltdown ou shutdown. O meltdown, que é uma reação de externar essa angústia, de externar essa sensação negativa, ou o shutdown, que é uma sensação interna, como se fosse uma implosão, no sentido de ter uma sensação ruim em virtude dessa hiper ou dessa hipoestimulação, ok? Pacientes com diagnóstico tardio passam por longos anos da sua vida gerando adaptações. Muitas vezes são indivíduos que começam a perceber essa hipersensibilidade a partir do diagnóstico, tá? Aí você poderia perguntar: tá, Clécio, como é que isso acontece? Quando a gente fala de diagnóstico tardio, nós já estamos falando de indivíduos que passaram alguns anos da sua vida se relacionando com a característica do espectro autista, que por não saber disso achavam até estranho ou eram apontadas e criticadas pelas pessoas e iam se ajustando, tá? A partir do momento do diagnóstico, que começa a conhecer e a entender mais, começa a observar que sim, que existem situações relacionadas ao processo sensorial que geram esse incômodo, tá?
Fica aqui a mensagem do dia de hoje, tá? Se você tiver alguma coisa para colocar para nós, por favor, agrega muito valor. Vamos trocando e vamos conversando. Um grande abraço para vocês.